Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. É com grande alegria que mais uma vez pedimos permissão para estar junto com você por esse sistema radiofônico para falarmos de assunto tão palpitante que é a vida e obra de Francisco Cândido Xavier. Programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra e ao mesmo tempo que responsabilidade. Este desafio que o André Marusso, dirigente da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, nos deu, apresentarmos um programa que tem como foco, como finalidade, falarmos um pouquinho deste grande homem, deste grande exemplo, deste grande médium, deste grande cristão que foi Francisco Cândido Xavier. Então, sempre que temos a oportunidade de entrar no ar com este programa, é uma alegria muito, muito grande. Nós vimos, André, no programa passado, e até mencionamos naquela altura, que nós íamos fazer 2 programas mencionando um remédio. No programa passado, nós percebemos que o remédio que Maria João de Deus indica a Chico Xavier, primeiro é servir, e depois ela complementa o remédio numa dose mais forte, que é servir sempre. Agora nós vamos estudar a Água da Paz. É uma história que muitas pessoas conhecem no movimento espírita, mas é uma história que vale a pena nós relembrarmos, porque quantas pessoas que às vezes dentro do lar, por não controlar a boca, por não controlar o impulso, por falar aquilo que vem ao seu pensamento e acaba transmitindo pela sua boca, acaba ofendendo, acaba magoando as pessoas, e nós vamos aprender que tem um remédio para tudo isso. E é a mãe de Chico Xavier que ensina esse remédio ao Chico, e esse remédio se chama a Água da Paz. Essa história que nós vamos ver hoje é uma história que eu e o nosso querido Sérgio, com muita frequência, temos a oportunidade de contar nas palestras. O interessante é que o livro que nós estamos baseando o nosso estudo é Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, lançado, publicado, reeditado pela LAC de São Paulo. E essas histórias que estamos vendo, elas são simples, curtas e objetivas, que fixam na nossa cabeça. No programa passado, Maria João de Deus ensinou ao Chico e a nós outros que o serviço constante, permanente, fidedigno a Deus e a Jesus, e por que não dizermos aos bons espíritos, é o condutor e o remédio para as nossas almas aflitas. E nesse sentido, querido Sérgio, gostaria, antes de você começar a leitura, de lembrar um caso passado recentemente com a minha avó, que é a mãe do meu pai, mãe do nosso querido Sérgio. E ela estava, depois de alguns meses, em recuperação de um tombo grave que ela teve a oportunidade de ir no centro, de trabalhar. E ali ela mudou a sua aura, mudou a sua fisionomia, mudou, porque compreendeu a importância do servir. Servir com alegria, servir com amor. Hoje nós vamos ver a continuidade desta história muito bonita. Nós vamos perceber, né, que em torno da mediunidade de Chico Xavier, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. Era normal, porque estava se iniciando aquele núcleo, as pessoas que estavam vindo eram tudo pessoas novas, e o Chico também estava ali no seu início, e o Chico tinha que esclarecer aquelas pessoas, e o médium sofria por vezes longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, a hora da prece achava-se quase sempre desanimado e aflito. Então nós vamos ver, André, que o Chico também coloca o seu lado humano em tudo isso. O Chico estava cansado, porque as pessoas iam no centro para quê? Não ia para perguntar, ô Chico, vamos aqui então estudar, vamos compreender essa doutrina? Não. Ô Chico, você viu um parente meu?
Ô Chico, você recebeu uma mensagem de um familiar? Ô Chico, o que eu tenho que fazer? Chico, você tem um receituário para mim? E logicamente isso, André, estava deixando o Chico muito desgastado. Isso chegava até a irritar o Chico, porque ele não conseguia atender a todas as pessoas e isso criava nele um desalento, um cansaço normal. Lembre que nessa idade o Chico tinha uma carga de trabalho muito grande para angariar recursos para ajudar a manter a sua família. E ainda com todas as suas dificuldades, ia para o centro para atender até altas horas todas aquelas pessoas que o procuravam. Vamos relembrar também, André, que a primeira mediunidade de Chico Xavier, além das cartas consoladoras que ele já recebia, também os receituários pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Sem dúvida, e nessa altura o Chico estava com aproximadamente 20 anos de idade. Era uma carga muito grande sobre ele, era uma responsabilidade muito grande, sem falarmos das trevas também, que procurava de toda maneira chegar até o Chico. Então estes companheiros, desavisados, invigilantes, com pouca compreensão do que de fato era e é o Espiritismo, eles faziam isto não por maldade, mas por desconhecimento, por falta de compreensão, e levava o Chico naturalmente a um desgaste, a um esgotamento, a um cansaço que poderia facilmente ser evitado. Mas pelos aborrecimentos do cotidiano, poucos conseguiam olhar o lado do Chico. Isto que nós precisamos tirar de lição deste momento da leitura. Nós vermos se não estamos sobrecarregando os companheiros do Centro Espírita, com perguntas infundadas, com cobranças infundadas, com expressões infundadas, que nós possamos aliviar para os companheiros, para a produção do trabalho natural. Já não é fácil ser médium, já não é fácil ser dirigente, já não é fácil isto, já não é fácil aquilo. Se eu ainda não ajudo, eu vou ajudar, vou contribuir para que as coisas fiquem ainda mais difíceis. Por isso, da importância grandiosa de não desanimarmos nunca, de seguirmos adiante, de fazermos a nossa parte, de aliviarmos para o nosso companheiro, para que não venhamos a esgotar, desgastar desnecessariamente as pessoas ao nosso lado. Dando continuidade na história, então ao perceber que o Chico estava desanimado e aflito no final dos trabalhos, no momento da prece, a mãe de Chico novamente aparece a ele e o aconselhou: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo, não encontrou, recorreu a Belo Horizonte e nada. É interessante, André, porque o Chico contava também que ele foi nas farmácias, porque naquela época as farmácias eram só farmácias de manipulação e não encontrou nada. E por incrível que pareça, ele tinha um amigo vizinho, que era caminhoneiro, que ia sempre para Belo Horizonte. E ele pediu ao amigo se poderia ir em Belo Horizonte ver algumas farmácias que eram maior, e ele levou o nome, a Água da Paz. O caminhoneiro retornou, o Chico estava em casa, ele saiu, foi até o caminhoneiro e disse: aí, Chico, tem uma notícia ruim para te dar, ninguém conhece esse remédio. Então o Chico ficou muito desapontado, achando que a mãe tinha se equivocado com referência a um remédio. Ele já estava cansado, ele já estava esgotado, ele já estava desanimado com tanto de problema que ele tinha que administrar. E de repente a mãe fala de um remédio que não existe. Então aquele jovem criou toda uma expectativa, colocando na Água da Paz a solução para os seus problemas. E quando ele procurou em Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, com poucas farmácias, não encontrou. Foi para Belo Horizonte, através deste amigo, também não achou. O primeiro pensamento que ele teve foi aquele pensamento: poxa, minha mãe se confundiu, se enganou, o remédio não existe. E aquilo agravou ainda mais o desânimo que já era grande. E é interessante, André, que ao final de 2 semanas, depois de ter procurado exaustivamente,
ele comunicou à progenitora desencarnada, ou seja, ele perguntou à sua mãe porque teve um fracasso na busca desse remédio. Dona Maria sorriu e informou. E ele contava que ela chegou a perguntar a ele porque ele estava com vergonha de lhe indagar. Será que a minha mãe se enganou? Será que ela mentiu para mim só para me animar? E ela pergunta a ele, Chico, o que você está triste, está chateado? O que aconteceu, Chico? E ele diz, não, eu não encontrei aquele remédio. Então, foi quando ela diz para ele, né? Não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. Lógico que o Chico aqui já se animou. Com certeza, porque quando ele ouve sobre a água da paz, ele também não perguntou para a sua mãe onde encontrar. A mãe disse de um remédio, ele falou assim, o remédio se vende em farmácia. Ele não teve o cuidado, por exemplo, de falar, mãe, eu vou encontrar de fato numa farmácia? E ele criou toda aquela expectativa. Aí quando, passado 2 semanas, ele diz à sua mãe da tristeza por não ter achado ainda o remédio, a sua mãe diz, não, meu filho, o remédio está em casa. E aí nós vamos ver daqui a pouco o desenrolar desta história, que é um remédio que todos os que estão nos ouvindo neste momento têm acesso. Todos nós possuímos a água da paz. Não sabemos usá-la e não sabemos que ela existe, mas temos em casa. Então ele pergunta, mamãe, se está em casa, onde é que eu posso encontrar? Em que lugar que está? A água da paz, meu filho, pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula, enquanto perdurar a tensão de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. Passou a raiva, passou a vontade de xingar, a vontade de brigar, aí sim podemos engolir tranquilamente. Mas enquanto isso, vamos conservar ali. É interessante, né, André? Às vezes a gente lê uma história e parece ser uma história assim tão simples, às vezes nós temos dificuldade em entender o seu alcance. Mas eu gostaria de avançar um pouquinho nessa história, nesse remédio. Porque se todas as vezes que nós tivermos um problema dentro de casa, vamos fazer o exemplo, vamos tomar o remédio dentro da nossa casa. Depois nós vamos levar para o nosso trabalho, nós vamos levar para a sociedade onde vivemos. Então, quando alguém do nosso lar fala alguma coisa que nós não gostamos, vamos encher a boca de água, vamos refletir, permitir que a língua fique mergulhado nessa água. Quando nós já não tivermos mais vontade de responder, a gente engole aquela água e a gente vai se sentir muito bem. Por quê? Como acontece geralmente, e você, querido rádio ouvinte, sabe que é assim. Quando a esposa ou o marido, os filhos, os pais, quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, quase que de imediato nós damos uma resposta. E às vezes, analisando depois, nós percebemos que a colocação que a pessoa fez não foi uma colocação tão grave. Fez às vezes muito mais por ingenuidade do que por maldade. Mas como nós temos o nosso coração sempre voltado para um coração de guerra, de confronto, nós reagimos dessa maneira. Se nós aprendermos uma liçãozinha simples como essa, um remédio caseiro que não custa nada, nós vamos perceber que nós vamos conseguir manter a harmonia dentro da nossa casa. Quantas brigas, quantas discussões, quantas separações de casais, quantos filhos que saem de casa poderiam evitar se nós aprendêssemos a usar o chamado a água da paz. Mas é importante também, querido Sérgio, realçarmos a primeira parte dessa história. O que levou a mãe do Chico a dar este remédio a ele? O esgotamento, o cansaço. Eu gostaria que nós fizéssemos uma pergunta a nós mesmos. Será que nós não estamos gerando cansaço numa outra pessoa? Com cobranças em demasia, com perseguições, com fofocas,
com maledicência. Temos visto nos centros espíritas muitos trabalhadores invigilantes propagando falsos testemunhos, sobrecarregando o dirigente, fazendo com que o dirigente tenha um descrédito perante o grupo. Será que nós não somos os mesmos que geraram a Chico Xavier todo esse esgotamento? Será que não estamos gerando também nas pessoas que estão ao nosso lado? Isso no centro espírita, na família, na sociedade, no trabalho profissional. Temos que analisar isto, porque às vezes realçamos muito a importância da água da paz, o ensinamento de Dona Maria João de Deus, o quanto que o Chico se beneficiou com este remédio gratuito que todos nós temos acesso. Mas será que nós fazemos uma higienização mental, uma introspecção, analisando as nossas falas, os nossos pensamentos, o que verdadeiramente desejamos para o outro, para não gerarmos todo este quadro que levou o Chico a fazer uma prece desanimado? Quantas pessoas não estão do nosso lado, sem vontade de viver, e nós temos participação direta nesta falta de vontade de viver, porque não ajudamos, não contribuímos, muito pelo contrário, potencializamos as dificuldades desta pessoa, aumentamos e agravamos as suas incertezas. Então, o que nós estudamos hoje dá para nós uma perspectiva muito grande e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade. E o Chico, André, se você fez o início dizendo o desânimo que o Chico estava tendo, do cansaço, no final, o Chico, ao receber essa instrução, ele baixou a cabeça. Então, os olhos estavam desapontados. Ele compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. Nós vamos lembrar, André, que o silêncio que todos nós estamos nesse momento recebendo o convite é para silenciarmos intimamente em prece e ao mesmo tempo desenvolver os aspectos da humildade. Quando nós desenvolvemos os aspectos da humildade, nós vamos perceber que é compreender o outro com as suas dificuldades, com os seus vícios, com as suas lutas. Nós percebemos, André, que semanas atrás nós estudamos, por exemplo, o caso daquele irmãozinho cego que estava sendo guiado por um ébrio e caiu do pontilhão. As únicas duas pessoas que se prontificaram em ir ajudar eram aquelas duas irmãs que trabalhavam numa casa de prostituição. Ou seja, o Chico conviveu com essas duas irmãs por 30 dias e, através da prece, permitiu com que essas irmãs fossem tocadas no coração e que elas saíssem dessa vida procurando emprego e conseguiram emprego. Então nós percebemos, André, que o Chico estava no meio de todos os tipos de pessoas, políticos, cientistas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas extremamente pobres, brancos, negros, índios, todos visitavam, da cor amarela, todos da cor vermelha, todos visitavam o Chico. E é interessante, André, que o Chico tratava todos por igual. Tive a oportunidade de ver pessoas famosas na casa do Chico, em algumas oportunidades que lá nós estávamos, e nunca vimos, André, o Chico fazer uma diferença no atendimento. Do jeito que ele atendia essas pessoas, ele atendia aqueles mais simplesinhos, que pegavam na mão do Chico, e o Chico beijava a mão de todos, na condição de verdadeiros irmãos. O objetivo do nosso programa, quando o André Marouço, dirigente da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, nos passou este desafio, nós relembramos sempre, não é querer aumentar ou acrescentar a figura de Chico Xavier, mas sim divulgar.
O exemplo do Chico não pode morrer. É um exemplo que nós temos que manter com muito amor e com muito cuidado. O Chico é um patrimônio para nós os brasileiros, de amor, de caridade, de bondade. Beneficiou muitas pessoas com a sua mediunidade. Muitas outras se instruíram pelos livros que ele foi portador através de sua mediunidade, mas são através dos seus exemplos, porque às vezes nós olhamos para a vida do Chico e imaginamos que a vida do Chico era um mar de rosas, e não era. O Chico passou pelo desânimo, o Chico passou pelas turbulências, o Chico passou pelas dificuldades que qualquer um de nós passamos, e os espíritos não aliviavam para o Chico. A sua mãe, por exemplo, em momento algum incentivou o Chico ao desânimo, incentivou o Chico à ociosidade, incentivou o Chico a parar no tempo e no espaço. Ela, como uma boa mãe espiritual, sempre foi muito firme com ele. Meu filho, tome o remédio da paz, engula. A terra ainda é um mundo de ingratos, é um mundo de perseguições, é um mundo de injúrias. Não espere ter do teu lado pessoas perfeitas. Se Jesus não teve, não vai ser você que vai ter. Quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento e reclamam de Deus, reclamam de Jesus, reclamam de fulano de tal? Nós temos que aprender que da terra vivemos ainda numa dimensão muito regida pelo materialismo, pela inveja, pelos ciúmes, e não seremos nós os diferentes. Se nós não aproveitarmos a vigilância, a oração, infelizmente nós não vamos conseguir sair daqui na condição de um vitorioso. O esforço é imprescindível. Olhamos para o Chico era uma pessoa que tinha muitos problemas também a nível pessoal, muitos conflitos. E isso não isentava a sua superação, o seu esforço, mostrando para todos nós que seguir o Cristo não é fácil. Eu me lembro que quando o Brasil comemorou os seus 500 anos, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, teve uma iniciativa muito importante. Dos brasileiros, ou seja, daqueles nascidos no Brasil, qual foi o mais importante? O SBT procurou a organização do jornalismo escrito, que eram as revistas, os jornais, e fez uma proposta para que pudesse, então, juntos, em parceria, fazer uma ampla divulgação desse programa, e iriam ser feito uma enquete pelos próprios jornais, pelas revistas, pela internet da época, de quais as pessoas que mais se destacaram no Brasil. E nós tivemos aí muitos cientistas, nós tivemos pintores, nós tivemos jogador de futebol, nós tivemos poucos religiosos que se destacaram, nós tivemos pessoas de todos os graus intelectuais e também nós tivemos uma participação maciça. Foi mais ou menos 100 pessoas que foi escolhida. O formato do programa seria, cada programa, 2 pessoas, uma concorria com a outra e uma saía fora. Então, se eram 100 pessoas, naqueles primeiros dias, 50 já caíram fora e depois baixou para 25 e assim sucessivamente, porque cada vez que ia disputando, caía um fora e ficava o outro. E entre eles nós tivemos a figura de Francisco Cândido Xavier. E o Chico foi passando em todas as fases até que chegou no final. E foi muito interessante que naquela época o espiritismo, lógico, era muito menor do que é hoje. E o espiritismo no Brasil não é tão representado como a Igreja Católica, os nossos irmãos evangélicos, né? E nós tivemos a oportunidade de assistir pela televisão o último programa. E quando nós percebemos que o Chico ganhou, eu ficava me perguntando, mas por que o Chico ganhou? Como médium? Não pode ser, porque a grande maioria dos brasileiros não são espírita e a grande maioria nem aceita o espiritismo. E aí eu vim a compreender que Chico ganhou pelo homem que ele era,
pelo trabalho que ele realizou. Isso é para nós termos uma ideia de quem nós estamos falando. Não foi um reconhecimento do movimento espírita, foi um reconhecimento dos brasileiros. E ao ponto dos filmes que foram feitos no Brasil, o filme de Chico Xavier só perdeu para um outro filme, que não era espírita, é um filme de ação, para nós termos uma ideia que as pessoas que foram no centenário do Chico, no cinema, ver o filme do Chico, foi espíritas, católicos, protestantes, de todas as religiões, foram exaltar o homem bom que Chico Xavier foi. Nós vamos então encerrando o nosso programa, estamos no fim. O programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.